Então, para finalizar essa etapa, vamos fazer o resumo do projeto, tá? Vamos fazer as ligações elétricas aqui. Eu fiz uma representação gráfica para você entender melhor. Espero que você tenha tentado fazer sozinho, né? É interessante você tentar fazer sozinho para depois ver como é que ficou, ver o que você errou, né? Ver direitinho como é que ficou, né, as ligações. Então vamos lembrar lá, os módulos fotovoltaicos a gente ligou em paralelo. A gente tem um controlador de carga, a gente escolheu lá o CX40, beleza? A gente tem um banco de baterias, né, que no caso o banco de baterias eram 4 baterias que a gente também ligou em paralelo, porque a gente tinha cargas de corrente contínua. A gente tem também um outro equipamento que a gente acabou de mencionar, que é o inversor off-grid, né? Então como é que vai ser as ligações? Todo controlador de carga, eu já falei isso com você, tem sempre a mesma simbologia. Primeiro, painel fotovoltaico, depois no meio, nos bornes ali do meio, banco de baterias e os bornes finais, as cargas de corrente contínua. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar lá, primeiro a ponta positiva dos módulos fotovoltaicos, ligar no controlador, depois a ponta negativa, ligar no controlador. A gente vai logo em seguida ligar o banco de baterias, e é o banco de baterias que seta o funcionamento do controlador. Lembrando que um controlador de carga sem o banco de baterias, ele não funciona. Posso ter módulo só à vontade que não vai passar carga para as lâmpadas, né, para os equipamentos elétricos. Então ligou lá o banco de baterias, deu o negativo também, o banco de baterias nos dois bornes lá representados, né, positivo e negativo, ali no espaço do meio com o símbolo da bateria. E aí a gente vai agora ligar as cargas de corrente contínua. No caso, aqui a gente tem. Se a gente não tiver, eu não vou ligar nada no controlador de carga. Vou deixar os bornes, né, em aberto, tá? Então, no caso, no nosso exemplo, no nosso estudo de caso, a gente tinha lâmpadas de LED 12 volts corrente contínua. Então, eu vou pegar lá a polaridade dela, positivo e negativo, ligar lá no controlador de carga, ok? Beleza. E agora, né, a pergunta: onde que eu vou ligar as cargas de corrente alternada? Né? A central da cerca elétrica, o motor da garagem, a central de interfone. Eu vou ligar, lógico, no inversor. No inversor ele tem uma espécie de uma tomadinha ali, ó, no lado de corrente alternada. A gente conecta, né, ali os equipamentos. Vou estar alimentando em 127 no caso aqui. E aí do outro lado a gente tem a saída de corrente contínua. E aí onde que a gente liga esse inversor? Detalhe muito importante, por favor, não esqueça disso. Coloque isso na sua cabeça. A gente sempre vai ligar o inversor em paralelo com o banco de baterias. Eu nunca vou ligar o inversor na saída das cargas de corrente contínua, onde que a lâmpada 12 volts CC está ligada. Por quê? Porque dependendo do inversor que eu for usar, a corrente que ele vai solicitar, né, para funcionar os equipamentos vai ser muito grande e pode danificar o meu controlador de carga. Então, se você colocar essa regrinha na cabeça, que sempre ligar o inversor, né, em paralelo com o banco de baterias, você não vai correr esse risco. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou lá pegar, né, o borne positivo, ligar lá em paralelo no banco de baterias, e o negativo no banco de baterias. Repara que eletricamente eu ligar ali no meio do cabeamento ou junto lá ao controlador, no lado, né, no espaço reservado para a bateria, ou até mesmo lá nos conectores das baterias, eletricamente é a mesma coisa. Então, no seu projeto você vai fazer essa conexão onde ficar mais fácil. Geralmente o mais fácil é ligar lá nos bornes, né, da própria bateria. Né? Tem alguns conectores até de emenda que fica interessante a gente fazer isso daí. Ah, Luciano, você não representou a proteção. Correto. Proteção é muito importante. É interessante que a gente tenha proteção. Por exemplo, no inversor, no lado de corrente contínua, a gente coloca um fusível ou um disjuntor. Aí a gente calcula a corrente. Né? Nos lados dos painéis é interessante a gente colocar uma string box também, que a gente vai falar da string box mais pra frente. É interessante colocar isso. Mas geralmente, e aí eu preciso ser sincero com você, né? Geralmente em sistemas pequenos, off-grid, o pessoal não utiliza, né, proteções. Né? Então, conta com a proteção interna de cada equipamento.
Eu particularmente não gosto de fazer isso, e se for olhar a norma, né, a norma de 5410 de instalações elétricas, vai pedir proteção. Então, coloque proteção, string box no lado dos painéis, né, um fusível na ramificação que vem do banco de baterias para o inversor, e depois do inversor você coloca um quadro de proteção de corrente alternada, disjuntor, DPS, né, aterra esse sistema, né, as partes metálicas, faça o aterramento. Então, dê proteção ao usuário e dê proteção ao sistema. Sempre, sempre. Proteção nunca é demais, tá bom? Então esse é o esquema final. Espero que você tenha gostado desse passo a passo de dimensionamento do sistema off-grid. É um pouco mais complicado, um pouco mais chato, sendo bem sincero, dimensionar um off-grid. Para começar lá da tabela, né, de saber quantas horas o equipamento fica ligado, qual que é a potência dele, né, isso complica um pouquinho o off-grid, mas você fazendo isso, esse passo a passo, fica tranquilo, tá? Eu vou colocar logo em seguida um exercício para você fazer, um exercício de dimensionamento do off-grid, sistema off-grid. Eu quero que você faça manual, tá? É muito importante que você faça 1 ou 2 exercícios de forma manual, né? Você pode procurar os equipamentos na internet, né? Módulo, controlador de carga, você vai até conhecer os fornecedores dessa maneira, mas faça de forma manual para você aprender. Sendo bem sincero com você, se você não está numa área rural, dificilmente você vai trabalhar com isso, mas é importante que você saiba, porque na hora que aparecer, você vai ter que fazer. E aí, depois que você fizer esses exercícios de forma manual, eu vou disponibilizar para você uma planilha que vai fazer o cálculo automático, tá? É um presente, porque às vezes quando você for fazer esse dimensionamento você vai esquecer. Vou deixar lá disponível uma planilha para você fazer esse cálculo de forma automática. Mas se você não fez manual, não entendeu o passo a passo, ainda está agarrado, né, tá preso em algum ponto aí do dimensionamento, não adianta nada ter a planilha, ok? Porque aí você não vai saber dimensionar, entendeu? Então faça esse exercício que eu vou postar logo em seguida, pega algum exemplo aí, alguma carga, invente um exercício, faça. E aí depois você utiliza a planilha automática que vai ser tranquilo, tá? Já te adianto, no on-grid não vai ter planilha automática, é manual, não tem jeito, né? Se você quiser uma coisa automática, você vai ter que ter um software, que nós vamos falar isso mais para frente, mas o off-grid, uma planilhinha do Excel é mais que suficiente, e eu vou presentear você com essa planilha, mas por favor, faça o exercício, tá bom? Então tá, finalizando aqui esse módulo off-grid, agradeço aí esse acompanhamento dessas aulas, e a gente se vê agora, logo em seguida, no dimensionamento, né, no projeto dos sistemas conectados à rede. Um abraço e até a próxima aula.